Isaías 6, no ano em que faleceu o rei Uziar, eu vi o Eterno, sentado sobre um trono alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo. Em torno dele posicionavam-se serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é Yahvé dos exércitos. Eis que toda a terra está plena da glória de Adonai. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou repleto de fumaça. Então bradei eu: ai de mim, não tenho salvação. Portanto, sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos exércitos. Imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca, e declarou-me: vê, isso tocou os teus lábios, e a tua culpa foi removida, e o teu pecado está perdoado. E em seguida ouvi a voz do Eterno que chamava: quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que prontamente respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus, eu quero fazer uma breve oração. Toma minha vida, usa os meus lábios, a minha mente, pois foi para esse momento que o Senhor me chamou. Que não haja nenhum empecilho, que eu diminua, que o Senhor cresça nesse lugar, pois Ele é teu, e que essa palavra possa transformar a vida das pessoas que estão nos vendo e nos assistindo nesta manhã. É isso que eu te peço em nome de Cristo, amém e amém. Pode se sentar, meus irmãos? Glória a Deus, glórias a Deus. Irmãos, eu estou fazendo essa exposição em Isaías, no capítulo 6, do verso 1 ao versículo de número 8, basicamente encerramos o mês, né? Foram todos os dias, todos os domingos, aliás, falando sobre esse tema, e nós chegamos aqui ainda no versículo 4, e hoje, né, nós vamos ver o verso 4 e o verso 5, e eu creio que Deus tem muita coisa para falar conosco. O tema que Deus colocou em meu coração é exatamente o que esperar desse recomeço para a igreja, com base nessa experiência de Isaías, que não é uma experiência muito distante de nós, haja visto que esse mal que assola a humanidade está crescendo novamente nos lugares onde já considerava-se, né, que havia sido contido, e aí surge então essa angústia. Tivemos a notícia essa semana de que há uma reinfecção, pessoas que foram infectadas estão se contaminando novamente, se infectando novamente, né? Então tudo isso gera uma angústia, né? Você não vê muito sucesso e muitos avanços em algumas frentes que começaram a brigar entre si para saber quem tem a resposta mais rápida para essa crise na área da saúde que nós estamos vivendo. Então isso de fato gera uma preocupação, pessoas adoecendo o tempo todo, a mídia de certa forma mostrando uma outra realidade por conta de questões econômicas, e aí nós vamos ficando, isso vai deixando, né, o nosso coração preocupado, e de fato esse é o sentimento que nós vivemos, é um sentimento de incertezas, de insegurança, um sentimento que traz para o nosso coração preocupações sérias. Isaías vive um tempo difícil, é claro que não é um tempo de crise na saúde, não há um tempo de pandemia, mas é um tempo em que ele está vivendo uma realidade que ele jamais havia pensado
que Isaías jamais havia projetado. O seu líder está morto, a nação está sem direção, não tem uma liderança, e etc, e etc, e etc. Então ele tem que se reajustar, Isaías precisa se readaptar a essa nova realidade, e aí então Isaías, ele vai ter que começar uma nova vida. Isaías vai precisar então ter uma nova dinâmica na sua vida. O seu chefe morre, Uziar, eu já disse que o nome dele é Yahvé, é a minha força. Então na mente, no coração daquele povo, segundo a tradição judaica, o nome tem tudo a ver com a personalidade, a característica da pessoa, principalmente de um rei, que é a pessoa mais importante, mais responsável pelo bem-estar do povo. Ele morre, então eles perdem essa ideia, eles perdem a sua autoestima, e agora tudo desmorona, e Isaías então, diante dessa situação que ele está vivendo, ele vai para o templo, ele vai para a igreja, e lá no templo então Isaías tem uma visão de Deus, lá no templo ele vai para orar, lá no templo ele vai consagrar a sua vida ao Senhor, e ali então os olhos de Isaías começam então a ver coisas sobrenaturais, coisas grandes que ele nunca havia visto antes. Isaías começa a viver essa experiência, essa realidade em sua vida, e aí então ele percebe que tudo vai mudar, ele percebe que algumas coisas precisariam mudar em sua vida, e ele precisava de um recomeço, de uma dinâmica, e a partir daí nós começamos a falar então que Isaías, ele tem uma experiência nova com Deus, ele tem um encontro com Deus no verso 1, é a primeira lição que nós tiramos desse recomeço, é a primeira qualidade que Isaías, aliás, característica que Isaías mostra para nós, é essa experiência com Deus. No seu recomeço você tem que ter uma experiência com Deus, uma experiência nova. Ele vai ter um entendimento claro de que Deus é soberano, isso não tem mais dúvidas. Para Isaías, ele percebe que Deus está sentado em um alto sublime trono, ele vê a soberania de Deus, ele entende que esse recomeço também é um tempo em que Deus irá encher a sua vida, e nós falamos sobre isso, as abas de Deus, o manto de Deus encheu todo o templo, e por fim, na semana passada, nós falamos que nesse recomeço, precisamos de uma adoração verdadeira, desmistificamos aqueles aspectos de adoração mundana, carnal, que estamos vivendo nos dias atuais, e a partir de então, nós vamos falar nesta manhã a respeito de mais um assunto aqui, dentro desse, o que esperar para esse recomeço. A quinta lição para você, se você quiser anotar, você que está marcando aí, é começar uma nova vida. E de onde nós vamos extrair esse tópico? Do verso 4 e do verso 5. Isaías então, ele entende que nesse recomeço, ele precisa começar uma nova vida, que a vida que Isaías vivia já não é mais tão interessante e relevante. O verso 4 é o versículo mais difícil para interpretarmos, mas diz assim: ao som das vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou repleto de fumaça. Então bradei: ai de mim, não tenho salvação, porque sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos exércitos. Eu li aqui o verso 4 e o verso 5. Mas Isaías está vivendo uma experiência, a experiência na realidade mais complexa que um ser humano, que uma pessoa possa experimentar. Nós percebemos aqui que Isaías ele está vivendo, ele está nutrindo dentro de si um sentimento de perda. Ele conhece a sua perda. Uzias está morto. Então ele vai ao templo, e Isaías ele tem ali uma visão tremenda. Ele tem uma visão fantástica, como nós já falamos nas questões anteriores, nos tópicos anteriores nós já trabalhamos isso. Mas Isaías ele vê a Deus, ele tem essa visão, ele ouve um som ensurdecedor dos serafins cantando ao Adonai, né? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele tem essa ideia dos serafins cantando, ele vê a Deus,
mas de repente no verso número 4, o texto vai dizer que teve um terremoto e uma fumaça, ela enche todo aquele lugar. Percebe a confusão de sentimentos aqui estabelecidos? Ele está vendo, ele está naquele momento de clímax, ele está naquele auge da adoração, do louvor, está vendo ali os serafins tapando os olhos, tapando os pés, voando e cantando aquelas vozes angelicais, aquele coral, aquele negócio tremendo, Deus lá em cima, o templo todo cheio, as bases, tudo ali cobertas com o manto do Senhor, do sumo sacerdote. Ele está tendo uma visão do Rei dos Reis, e de repente um terremoto, de repente a coisa complica, de repente fica tudo perplexo para o profeta Isaías, e esse terremoto, ele balança as bases do templo, esse terremoto, ele enche de fumaça o templo, e a partir dali, o verso 4 mostra para nós um silêncio terrível. Imagina você, está lá no movimento, né, cheio do fogo de Deus, e glorificando, exaltando, de repente tudo para. E fica aquele silêncio como nós estamos aqui no templo, né? Estou ouvindo só os ventiladores. Se fosse no mato eu ouvir o som dos bichos. Eu fui pregar em Rondônia, aliás, no Amapá, numa cidadezinha, bem longe da capital, e era uma cidadezinha, basicamente um sítio, né? E aí as portas, as janelas ficavam abertas para entrar o vento, e aí quando ficava no silêncio você ouvia barulho de bicho, né? E besouro entrando na igreja, aquela coisa que é comum, né? Peculiar. E é interessante esse silêncio. Você está prestando atenção no verso 4? O silêncio que Isaías ouve. O contexto é um silêncio de morte. Você já parou para pensar nisso? Por exemplo, nós acompanhamos no Líbano, em Beirute, né, aquela explosão e depois um silêncio. É óbvio que daí você ouvia os alarmes dos carros, né, sendo disparados e etc. Depois vem o barulho de ambulâncias, pessoas gritando, tentando salvar as suas próprias vidas. Mas esse cenário, entre a explosão e até chegar no seu ouvido, há um silêncio. E esse silêncio, ele vem acompanhado da morte. Porque centenas de pessoas morreram ali no Líbano após essa explosão. E é esse o cenário do verso de número 4. O silêncio da morte. Porque depois de toda aquela situação, Isaías, ele percebe que tudo ficou quieto. Houve a explosão, tem a fumaça, e aí ele já não ouve mais nada. O coral de anjos silenciou-se, o céu se calou, já não tem mais aquelas vozes, ele já não consegue mais ver a Deus, ele já não vê mais o manto envolvendo todo o templo, toda a igreja. O silêncio da morte é o que muitas pessoas estão ouvindo nos dias de hoje. O silêncio da morte está acompanhando os meios de comunicação. E é interessante que quando alguém morre, socialmente falando, qual que é o nosso comportamento? 1 minuto de silêncio. Nós ficamos quietos, em reverência àquelas pessoas. E aí, nesse minuto de silêncio, as pessoas que estão em luto, elas ouvem vozes que transformam as suas vidas. Nós ouvimos vozes que nos fazem refletir, que nos fazem pensar. E Isaías está mediante isso, depois de toda aquela euforia, depois de toda aquela festa, ele não aguardava o verso 4, um terremoto, um silêncio que fala muito, o silêncio chamado o silêncio da morte. E aí então eu posso imaginar que Isaías vem na sua mente Uzias, que acabou de morrer naquele lugar, por conta de uma lepra, ficou de quarentena, e aí ele morre, e aí Isaías ele pensa, agora eu vou morrer, e de fato depois ele declara isso mais à frente, né? Mas esse é o silêncio que separa o homem de Deus, o silêncio da morte,
Quando você não ouve mais a voz de Deus, quando você não enxerga mais a Deus, quando você já não tem mais com clareza no seu coração que você está perto de Deus, então Isaías, ele percebe, primeiro, que ele estava proibido de estar diante, de fazer parte, aliás, daquela adoração. Somente os anjos cantavam, Isaías não podia adorar. E ele vê que havia uma distância entre ele e Deus. Deus está lá sentado no alto e sublime trono, e etc. E os anjos cantando. E aí, para finalizar, depois dessa visão, dessa experiência, Isaías vai ouvir o silêncio da morte. E aí ele enxerga as condições. No silêncio da morte, Isaías enxerga quem de fato ele é. Ele vai dizer: ai de mim! Porque eu sou um pecador, eu sou um homem de lábios impuros, eu convivo, eu habito em uma sociedade impura, carnal, mundana. O silêncio da morte nos faz enxergar quem nós somos. Quando nós ficamos doentes e impossibilitados de ir à igreja, quando a gente está lá no hospital, uma das coisas que nós mais queremos é restaurar a minha saúde e voltar para a igreja. Porque no hospital é um ambiente de morte. É um lugar onde você pensa, e não precisa nem no hospital, né? No meu caso, até em casa, quando eu fico doente, eu vou lá para o quarto e falo: pronto. Aí eu começo a cantar os corinhos, que me lembram que eu posso voltar a qualquer instante para os braços do meu Criador. E aí eu vou cantando: mais perto quero estar, né? E aí a lista vai indo, porque eu fiquei gripado muitas vezes, né? Lógico que agora se eu ficar gripado, pronto, é o Covid, vou morrer. Ai de mim! Peguei o Covid-19, está amarrado, Satanás. Mas é o sentimento de Isaías, o barulho acompanhado do silêncio da morte. É assim que Isaías se encontra. E Isaías entende, né, no desenrolar dessa experiência, dessa transição do 4 para o 5, que está preparando o coração do profeta, Isaías ele começa a entender que ele tem lábios impuros, e os lábios impuros, meus irmãos, é o mais leve dos pecados. Não é um pecado de morte, não é um adultério, é apenas os lábios impuros. Parece que eu me enquadro aqui com Isaías, qualquer coisinha, pronto, vou morrer. E aí depois ele vai: olha, os meus olhos viram a Deus, isso não é um problema. Ele simplesmente iria perder os privilégios, ele não poderia mais ver a Deus. Mas a mistura, ele entende que a substância, ainda que fosse pequena, lábios impuros, meus olhos contemplaram a Deus, mas a junção desses dois fatores levariam sim esse homem à morte. O pecado leva o homem à morte. O pecado não apenas nos separa de Deus, mas ele é uma enfermidade mortal. Ele é um vírus que destrói, ele é um vírus maligno, ele é um vírus que mata o ser humano. Ele mata a espiritualidade. E depois ele vai matando aos poucos, e aí nós vamos ficando surdos, e já não temos mais discernimento, já não temos mais condições de ouvir a voz de Deus. Então essa substância, nesse contexto, Isaías, ele vê no silêncio da morte que ele precisava de mudança. E esse é um tempo em que Deus está permitindo para que nós possamos enxergar e ver que nós precisamos de mudanças, que não dá mais para ver do mesmo jeito, que não faz mais sentido nos comportarmos da mesma maneira. E é interessante isso, né? A experiência que ele vai ter, a visão da santidade de Deus, da adoração, gerou no coração de Isaías temor, gerou no coração de Isaías algo tremendo. Então ele tem toda essa visão até no verso 4. No verso 4, tem essa transição para o desenrolar de toda a história. E aí então Isaías, ele entende que no meio daquela fumaça, no meio daquelas vozes que foram silenciadas, no meio de tudo aquilo, ele precisava mudar a sua vida. Ele precisava tomar uma atitude. E quando ele vê a glória de Deus, ele percebe não só o seu pecado, mas ele percebe o pecado do povo. E aí então Isaías declara: ai de mim, ai de mim, os meus lábios são impuros. É um contraste com os lábios santos dos serafins. Ele olha para o serafim e ele olha para si, e ele vai perceber: os meus lábios são impuros e os lábios deles não. E aí então
ele sente dentro da sua alma a sua miséria, a tragédia, o pecado que está destruindo ele, esse vírus terrível, mortal. E aí Isaías então ele começa a pensar em tudo aquilo, e ele entende que ele vai ter que mudar sim. Diante da santidade de Deus, há um confronto no nosso coração. E aí então ele declara: eu sou o pecador. Na tradução que eu li nesta noite diz: eu estou perdido, para mim não há salvação. Ele vai chegar a essa conclusão de que não tem jeito, de que não dá mais, de que não vai mais conseguir sair dessa realidade, que ele não vai mais conseguir fugir disso, se ele não mudar de vida. Então, o que me faz pensar, meus irmãos, é que é tempo de nós recomeçarmos uma nova história. É tempo de você e eu começarmos uma nova vida diante de Deus. Não é mais tempo, não dá mais tempo. De nós, não há mais tempo, na verdade, para nós ficarmos brincando com o pecado, brincando de olhar para as coisas de Deus, brincando de achar que está tudo bem, que está tudo certo, que está tudo perfeito, porque isso não é uma verdade, isso não é uma realidade. Muitas pessoas estão mortas hoje, porque eles não prestaram atenção no verso 4. Nunca se depararam com o silêncio da morte. Nunca desconfiaram que esse silêncio, depois da presença de Deus, é um tempo para nós pensarmos, é um tempo para nós refletirmos, é um tempo para nós olharmos para dentro de nós e entendermos que nós somos pecadores e que nós precisamos de uma mudança. Então Isaías ele chega à seguinte conclusão no verso número 5: ai de mim, eu estou perdido. Quem sabe você que está nos acompanhando aí de sua casa, você está perdido. Você está vivendo esse tempo de silêncio, esse silêncio da morte. Mas é importante que você entenda que há esperança para você. É importante que você entenda nesta manhã que você é um pecador sim, que você está perdido. Então você tem que fazer ai de mim, você tem que declarar isso em seu coração: ai de mim. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós estamos perdidos sem Deus. Essa é a grande realidade. O homem está perdido sem Deus. Não tem saída, não tem esperança, não há vacina, a não ser Jesus, o Filho de Deus. Somente Jesus tem poder para nos ligar novamente ao Senhor. Somente Jesus pode te restaurar, somente Jesus pode falar ao seu coração, e nesse período de silêncio, aonde você ouve, aonde você tem esse discernimento, aonde você pensa, e você reconhece as suas falhas, você vê que você é um falho, você vê que você é um pecador, que você precisa de Deus. Nesse intervalo, o Espírito de Deus pode mudar a sua vida, e você está tendo a oportunidade nesta manhã de começar de novo. E eu quero te convidar a começar de novo, eu quero orar por você nessa manhã. Quem sabe, até hoje você fez tudo, e ao mesmo tempo você não fez nada. Você pode estar dizendo: ah pastor, mas eu sou crente desde nascença. Alguns até se engabam disso, eu nasci num lar evangélico, glória a Deus por isso. Mas se você não se converter, você vai para o inferno mesmo ter nascido num lar evangélico. Não quer dizer nada. Alguns aspectos morais entrarão no seu coração com mais facilidade, mas você precisa ter uma experiência de conversão com Jesus. Você precisa começar de novo. Não importa o seu tempo. Isaías está vindo ao templo, desde quando ele nasceu. Isaías nasceu num lar evangélico. Era um profeta, eu já li isso para vocês no capítulo 1. Profeta do templo, que recebeu a visitação de Deus e foi separado para esse ministério profético. Estava lá na igreja o tempo todo. Mas Isaías percebeu que para recomeçar, nesse recomeço de sua vida, após a morte de Uzias, Isaías precisava começar de novo. Deus está nos dando a oportunidade, meus irmãos, de começarmos de novo. Não estou anulando tudo que você já fez, mas estou dizendo que você precisa começar de novo. Depois daquele silêncio de morte, Isaías entendeu: ai de mim, eu sou um pecador.
Eu habito no meio de um povo, eu tenho os lábios impuros. E eu habito no meio de um povo que tem impuros lábios. Eu habito no meio de um povo pagão. Interessante que a maioria dessas pessoas que Isaías está declarando aqui, que ele habita no meio desse povo, que nós vamos falar mais à frente, eram pessoas da igreja. Eram pessoas do seu meio. Eram pessoas que conviviam com ele. Então não seja arrogante, meu irmão, ao ponto de dizer de que você não precisa começar de novo. Não ache você que você é mais santo do que eu, ou mais pecador do que eu também. Nós precisamos começar de novo. E é tempo de começarmos de novo. E nesse processo, nós receberemos a ajuda do céu. Nós receberemos a ajuda de Deus. Que eu vou falar na semana que vem. Quando o Serafim vai lá e toca nos lábios de Isaías e resolve o seu problema. O que eu quero te dizer é que você não vai resolver o seu problema se afastando de Deus. O que eu quero te dizer, meu irmão, é que você não vai resolver o seu problema se afastando da igreja, do templo. É aqui que Deus vai tocar em você. É aqui que Deus vai tocar nos seus lábios. É aqui que Deus vai te ajudar a começar de novo. Você não vai começar de novo sozinho, não. Você não vai começar de novo dentro da sua casa, desigrejado. Mas você precisa começar de novo, é no templo, é na igreja, ainda que você esteja impossibilitado em sua casa, mas você precisa ter isso em sua mente, eu preciso começar de novo. E eu quero orar com pessoas que querem começar uma nova história. Você pode até dizer, pastor, mas o ano de 2020 para mim ainda não começou, amém. É tempo de começar, e nós vamos orar a Deus, e vamos pedir para que Deus comece em nossas vidas, porque se nós não começarmos de novo, a única coisa que nos espera é a sequência do silêncio da morte, que é sermos mortos de fato, porque somos miseráveis, somos pecadores e precisamos da graça de Deus, e a graça de Deus está disponível a todos aqueles que reconhecem e dizem, ai de mim, eu sou um pecador, para mim não há salvação, eu tenho os lábios impuros, e eu habito no meio de gente de impuros lábios. É exatamente aí que Deus vai começar uma nova história em sua vida. E Ele te chama nesta manhã para começar uma nova história. Feche seus olhos, aleluia. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Aleluia. Vai falando com Deus. Em meio a esse silêncio que invade a sua alma, vai falando com Deus, vai dizendo para Deus, Deus, eu quero começar de novo, Pai. Senhor, eu não quero mais viver assim. Senhor, eu não quero mais viver, ó Deus, da mesma maneira que eu vivia, mas eu quero começar de novo. E eu sei que o Senhor pode começar de novo conosco. Começar de novo, Pai, com a igreja aqui do Rio Pequeno. Começar de novo, ó Deus, com a igreja que está em casa nos acompanhando. Começa de novo, Pai. Nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos miseráveis. Nós estamos errados em muitas coisas, mas Deus nos perdoa, Deus nos ajuda. Eu não sou melhor do que o meu irmão, e muito menos o meu irmão melhor do que a mim. Isaías diz que nós todos temos os lábios impuros, mas Senhor, nós queremos mudar, nós não queremos mais viver desta maneira, Pai, nós queremos fazer mais para o Senhor. Nós queremos contribuir mais com a Tua obra. Nós queremos Te servir mais. Nós queremos fazer o melhor para Ti, ó Deus, a cada dia, a cada manhã de nossas vidas. Aleluia. Nós queremos contribuir mais. Começa, Pai. Começa em mim uma nova história. Aleluia. Nós vamos começar de novo, Deus, uma nova vida. Porque nós reconhecemos
que somos falhos e pecadores. Mas mesmo assim, Pai, o Senhor se importa. Mesmo assim, ó Deus, o Senhor se importa. E eu creio, Deus, que o Senhor fará coisas novas, coisas grandes, coisas abençoadoras, a partir desse novo começo, a partir, ó Pai, do momento em que nós abrimos o nosso coração ao Senhor e entregarmos tudo diante do Teu altar. Começa, Deus, de novo em nossas vidas e escreva a Sua história em nós, porque nós temos os lábios impuros e habitamos no meio de um povo de impuros lábios, mas nós reconhecemos isso nesta manhã e dizemos: ai de nós se não fosse o Senhor em nossas vidas, ai de nós, Pai. Por isso nesta hora eu entrego a Tua igreja diante do Senhor, os pecados do Teu povo diante do Teu altar, e te peço, Pai amado, começa hoje uma nova vida em cada um de nós, em nome de Jesus, amém e amém.